noite a todos. Perdoe-me pela minha voz, um pouquinho afônico, mas vou falar pausadamente, aí creio que assim eu posso ser melhor entendido. Gostaria de agradecer primeiramente o convite, Fátima, o apoio dos meus irmãos, Joãozinho, Gino, os trabalhadores dessa casa. Agradecer antecipadamente a paciência de vocês e a caridade, porque não é fácil estar aqui na frente, né? Estender também os meus parabéns a todas as mulheres pelo dia de hoje. Deixar aqui verbalizado a importância da mulher na vida de todos nós, nesse processo de transição planetária, com a sua força, o seu amor, a sua abnegação. Temos na história da humanidade grandes mulheres: Maria Santíssima, Maria Madalena, Joana de Ângeles, Madre Teresa e tantas outras. Seria uma incoerência não as valorizarmos. Temos perdido muito tempo no nosso mundo não nos dando conta disso. Regenerar um planeta passa especificamente em entendermos que todos nós temos os mesmos direitos, todos nós devemos trabalhar da mesma maneira para esse objetivo. Por falar em trabalhar, em buscar um objetivo, em ser co-criador de Deus, Jesus Cristo, nosso modelo e guia, nosso mestre amado, quando esteve presente, encarnado entre nós, sempre palmilhou os seus passos, buscando nos ensinar por sua fala, mas principalmente por seus exemplos, como deveríamos agir, como deveria ser a verdadeira religiosidade do ser humano, para que esse ser humano pudesse ser efetivamente um co-criador de Deus. Mas para que a gente possa falar de religiosidade, é necessário a gente fazer algumas definições. E o meu slide não está passando, né? Vou tentar aqui, só um minuto. Ora vai, muito bem. Então vamos trazer primeiro uma definição do que seria a religião. Religião vem do latim religare, que significa religação, religar-se com Deus. Então nós estamos partindo do pressuposto de que a humanidade, ao longo da sua criação e caminhada, por razões que dizem respeito às nossas escolhas, ao uso do nosso livre-arbítrio, optamos por nos desligarmos, nos afastarmos de Deus. Os espíritos superiores nos trazem um conhecimento no livro dos Espíritos. Dizem para nós que todas as vezes em que nós, por livre escolha, optamos em não nos submetermos às leis divinas, nós nos afastamos de Deus. Esse é um conhecimento produzido pelos espíritos superiores, encontra-se dentro da codificação kardeciana. Então nós temos vindo gradativamente, há muito tempo, encarnação após encarnação, colecionando ações, atitudes que nos afastam de Deus, porque nós não nos submetemos, não respeitamos as suas leis. Há 2 semanas atrás nós recebemos aqui o professor Sérgio Trombelli, e ele nos trouxe um estudo sobre a lei do trabalho. Lei do trabalho contida no livro dos Espíritos, livro 3º, capítulo que trata das leis morais. Esse capítulo do livro dos Espíritos, o livro 3º,
Ele é um verdadeiro código de ética e conduta para quem quer buscar se religar com Deus. Porque compreendendo as leis que lá estão e se esforçando para segui-las, para absorvê-las e trabalharmos em cima dessas leis, nós estaremos nos religando com Deus. Religiosidade, falei de religião, vou falar de religiosidade. Religiosidade é uma qualidade do indivíduo. É caracterizada pela disposição que o indivíduo tem em buscar religar-se com Deus. Tudo bem? Está tranquilo? Religiosidade é diferente de religioso. Religioso diz respeito a estar inserido num sistema religioso. Dentro desse contexto, uma pessoa pode ter religiosidade, ou seja, ter disposição para ser caridosa, altruísta, solidária, fraterna, amorosa, e nem por isso estar vinculado diretamente a um sistema religioso. Aliás, temos muitos ateus muito mais religiosos, com muito mais religiosidade do que muitos religiosos. Porque a religiosidade diz respeito às nossas ações, ao nosso coração, a quem nós realmente somos em essência, e não aquilo que representamos. Então vai o primeiro puxão de orelha para todos nós, inclusive para mim. Porque Jesus, quando ele andou por aqui, o que ele mais fazia era tentar nos ensinar a termos religiosidade, a sermos caridosos em essência, a sermos amorosos em essência, e não a representar um papel. A religiosidade correta é ela que vai nos capacitar a nos tornarmos verdadeiros co-criadores. Porque a cocriação com Deus só é possível mediante ações. Não basta o conhecimento do que é certo. O conhecimento tem que ser aplicado. Por isso todos nós temos que buscar a religiosidade ativa. Há uma semana atrás, meu querido irmão João Festoso trouxe para a gente um estudo maravilhoso de um livro, Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. E nesse livro, Jesus Cristo nos convida a todo momento a nos tornarmos co-criadores, proativos, trabalhadores, a quebrarmos paradigmas, a construirmos esse Brasil que é falado no livro. Veja bem, não somos convocados a revolucionar o nosso país através de conflitos e de guerras. Nós somos convocados a uma revolução íntima, pessoal. Somos convocados a olharmos para nós, por um ambiente micro onde trabalhamos, e efetuar ali as mudanças que nós desejamos ver no nosso país. Somos convocados a revolucionar a nossa ideia e a nossa ação de religiosidade. Temos que estar atento a isso. Mas como a gente está falando da ação de Jesus no tempo em que ele esteve aqui, eu trouxe para vocês dois vídeos pequenos. Um tem 42 minutos, outro tem 1h30. São dois vídeos pequenos para poder simbolizar mais ou menos como é que Jesus agia naquela época. Ai de vocês, mestres da lei e fariseus hipócritas! Porque percorrem terra e mar para fazer um convertido. E quando conseguem, vocês o tornam 2 vezes mais filho do inferno do que vocês. Ai de vocês, guias cegos! Pois dizem, se alguém jurar pelo santuário, isto nada significa. Mas se alguém jurar pelo ouro do santuário, está obrigado por seu juramento. Cegos insensatos! Que é mais importante? O ouro? Ou o santuário que santifica o ouro? Vocês também dizem,
Se alguém jurar pelo altar, isto nada significa. Mas se alguém jurar pela oferta que está sobre ele, está obrigado por seu juramento. Seus cegos, que é mais importante? A oferta? Ou o altar que santifica a oferta? Portanto, aquele que jurar pelo altar, jura por ele e por tudo que está sobre ele. E o que jurar pelo santuário, jura por ele e por aquele que nele habita. E aquele que jurar pelos céus, jura pelo trono de Deus e por aquele que nele se assenta. Ai de vocês, mestres da lei e fariseus, hipócritas! Vocês dão o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, mas têm negligenciado os preceitos mais importantes da lei: a justiça, a misericórdia e a fidelidade. Vocês devem praticar estas coisas sem omitir aquelas. Guias cegos! Vocês coam um mosquito e engolem um camelo. Ai de vocês, mestres da lei e fariseus, hipócritas! Vocês limpam o exterior do copo e do prato, mas por dentro eles estão cheios de ganância e cobiça. Fariseu cego! Limpe primeiro o interior do copo e do prato, para que o exterior também fique limpo. Ai de vocês, mestres da lei e fariseus, hipócritas! Vocês são como sepulcros caiados, bonitos por fora, mas por dentro estão cheios de ossos e de todo tipo de imundície. Assim são vocês. Por fora parecem justos ao povo, mas por dentro estão cheios de hipocrisia e maldade. Ai de vocês, mestres da lei e fariseus! Então, alguns fariseus e mestres da lei vindos de Jerusalém foram a Jesus e perguntaram: Por que os seus discípulos transgridem a tradição dos líderes religiosos? Pois não lavam as mãos antes de comer. Respondeu Jesus: Por que vocês quebram o mandamento de Deus por causa de sua tradição? Deus disse: honra teu pai e tua mãe. E quem amaldiçoar seu pai ou sua mãe terá que ser executado, mas vocês afirmam que se disserem a seu pai ou sua mãe: qualquer ajuda que poderiam receber de mim é oferta dedicada a Deus. Ele não é obrigado a honrar seu pai assim. Assim, por causa da sua tradição, vocês anulam a palavra de Deus. Hipócritas! Bem profetizou Isaías acerca de vocês, dizendo: este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim, em vão me adoram. Seus ensinamentos são apenas regras de homens. Jesus chamou para junto de si a multidão e disse: Ouçam e entendam. O que entra pela boca não torna o homem impuro. Mas o que sai de sua boca, isto o torna impuro. Porque é do coração que partem os maus pensamentos, os assassinos, os adultérios,
as fornicações, os latrocínios, os falsos testemunhos, as blasfêmias e as maledicências. Essas são as coisas que tornam impuros os homens. Kardec, em O Livro dos Espíritos, capítulo 8, no item 10, ele traz para a gente a contextualização dessa época, para entendermos o porquê Jesus combatia com tanta energia a hipocrisia e os ritos externos fariseus. Kardec diz: os judeus haviam desprezado os verdadeiros mandamentos de Deus para se apegarem à prática dos regulamentos estabelecidos pelos homens, e da rígida observância desses regulamentos faziam casos de consciência, criavam conflitos, mediam a religiosidade das pessoas com a medida das regras humanas. Como era mais fácil observar os atos exteriores do que se reformar moralmente, ou seja, lavar as mãos do que limpar o coração, os homens iludiram-se a si próprios, julgando-se quites para com Deus e se afastando de Deus sem o perceber. A minha pergunta é: passados mais de 2000 anos da presença de Jesus Cristo entre nós, como estamos agindo ainda hoje? Será que é muito diferente do que no passado? Ou será que temos nos preocupado muito mais com as nossas máscaras, com as nossas representações exteriores, e deixado de lado o nosso interior e a nossa verdadeira religiosidade? O estudo da psicologia humana nos mostra que o ser humano carrega dentro de si uma necessidade imensa de se sentir parte de alguma coisa, de grupos e de contextos. Para isso, para combater o sentimento de solidão, a exclusão, muitas vezes o ser humano vende a própria alma. Eu creio que as redes sociais, elas são um termômetro muito bom para a gente poder entender isso que a gente está falando aqui. Hoje, nós temos pertencido a inúmeros grupos. É o grupo dos amigos, o grupo dos melhores amigos, o grupo dos amigos que não são nem tão amigos, os amigos do futebol, os amigos do churrasco, os amigos da academia, os amigos da faculdade, os amigos do ensino médio, os amigos do ensino fundamental, os amigos da infância. Estamos saturados desse sentimento de pertencibilidade. É uma necessidade que chega a ser até insana, que nos fazem a estar agregado a diversos grupos e mais, a muitas vezes nos portarmos como verdadeiros camaleões, assumindo posturas, ações, palavras e atitudes que condizem àquele grupo, sem ao menos exercitarmos e exercermos o nosso crivo moral. Nós estamos passando por momentos delicados na questão política do nosso país, mas tenho certeza que nem todos que estão lá cometendo estes erros entraram nesse mundo com a verdadeira intenção de fazê-los, mas acabam sendo dominados pelo sistema, acabam se rendendo a esses grupos para se sentir pertencentes a esses grupos. Não estou aliviando de ninguém, não é isso que eu estou fazendo aqui. Eu estou sugerindo, em algumas situações, uma análise um pouquinho mais profunda, uma análise embasada nos conhecimentos que a gente vem buscar aqui na Casa Espírita, que são os conhecimentos da psicologia e da ação humana, e nós temos condições de fazer isso. Essa questão das redes sociais, ela é tão intensa, vocês podem achar que eu estou exagerando, mas ela é tão intensa que a gente está cansado de ver pessoas que se maculam e se auto-intitulam órfãos virtuais, se sentem abandonados porque suas postagens e os seus compartilhamentos não repercutem.
não tem curtidas na internet, as pessoas ficam mal. Elas fazem de tudo para se sentir pertencentes a isso. Uma outra coisa que acontece muito, tendo como princípio o medo de não ser bem aceito ou ser mal interpretado, eu faço uma pergunta aqui: quantos conselhos, quantos consolos, quantos testemunhos embasados na fé em Deus deixam de ser oferecidos e compartilhados por medo de sermos taxados de beatos ou de fanáticos? Uma passagem rápida nas redes sociais, procurando estabelecer um critério de classificação do que é negativo e positivo. Nós vamos ter na coluna do negativo muita coisa, e na coluna do positivo pouquíssimas. Por que nós não compartilhamos o bom, o correto? Por que nós não compartilhamos os ensinamentos que a gente recebe aqui semanalmente? Se estamos vindo aqui repetidas vezes, é porque isso nos faz bem. E se isso nos faz bem, por que a gente não compartilha? Por que a gente não oferece para quem a gente ama? Para que possam sentir o mesmo benefício que nós estamos sentindo aqui? Fica essa perguntinha aí no ar, para todos nós. A gente sabe que o maior responsável pelos nossos equívocos, pelas nossas mazelas, é o ego e as suas facetas: o orgulho, a prepotência, a vaidade e a soberba. É o ego descontrolado quem vai sempre nos impelir, sempre nos motivar às nossas quedas, às nossas superficialidades, às nossas efemeridades. Buscar o controle do ego é tarefa árdua, porém necessária para todos nós. O ego, ele é tão ardiloso no sentido de buscar nos defender daquilo que nos causa insegurança, que para manter o controle, muitas vezes, ele faz com que a gente sinta vergonha das coisas, timidez, receio, insegurança, desmotivação, todas situações e sentimentos que nos colocam num lugar fixo, apáticos, inativos. O ego, ele é tão forte nessas situações que quando ele vê que não tem jeito, que a gente está sendo de alguma forma convocado a uma ação, a uma mudança de ação, ele nos torna humildes. Aí a gente diz assim: Deus tenha piedade de mim, mas eu não tenho condições de fazer isso. Eu sou muito pequeno para fazer isso. Essa é uma postura de acomodação, uma postura de quem está fugindo das suas responsabilidades. Nosso amigo Joãozinho, ele sempre diz uma coisa que eu carrego para a vida: timidez não é virtude, é defeito. Timidez é subterfúgio do ego para poder proteger o orgulho. É medo de se expor, é medo de trabalhar, é medo de fazer, de cocriar. Transformar-se, mudar-se, representa combater efetivamente, ardorosamente, vigorosamente os exageros do ego. Mudar, combater o ego, é buscar o self, a alma, o coletivo. Evoluir, que é o que a gente sempre fala aqui, todos nós espíritas sabemos que existe uma linha de progressão, de evolução para o ser humano, para o espírito, e todos nós estamos aqui buscando conhecimentos e motivação para evoluirmos. Evoluir demanda muito esforço,
muito esforço vigoroso, contínuo, perseverante, persistente. Tempo. Não adianta acharmos que vamos conseguir saltar, dar pulos evolutivos, saltos evolutivos. Nós necessitamos de tempo. Quem aqui já percebeu que existe um delay, um tempo, uma diferença de tempo entre a nossa capacidade de aprender um novo conhecimento e a capacidade de aplicar na prática? Eu vejo isso comigo constantemente. Quando eu erro, eu falo: meu Deus do céu, mas eu já não sei que isso é errado, e por que estou fazendo ainda? Existe uma dificuldade do espírito em exercer esse complexo mecanismo que vai desde do contato com o conhecimento, o entendimento desse conhecimento, a absorção desse conhecimento, a apropriação desse conhecimento e o desenvolvimento da capacidade de aplicação prática desse conhecimento. Todo esse sistema é de única e exclusiva responsabilidade nossa. Ninguém faz por nós. Deus não faz por nós, Jesus não faz por nós, os nossos anjos guardiões não fazem por nós. Essa é responsabilidade nossa. Demorará tanto mais deixarmos por fazer para mais tarde. Necessitamos trabalhar incansavelmente, com muito foco, com muita disciplina e com muito comprometimento. Romper com o casulo da exterioridade, da hipocrisia, requer no mínimo o desenvolvimento de todas essas competências e o atendimento de todas estas questões aqui. Por isso que necessitamos da eternidade para alcançar a perfeição relativa. Não é do dia para a noite. Tornar-se o bem-aventurado que Jesus anunciou e continua nos anunciando, demanda necessariamente um mergulho em si mesmo. É o famoso conhece-te a ti mesmo, princípio fundamental daquele que quer se reformar. O mergulho em si permite que nós possamos enxergar em nós tudo aquilo que nos macula, todas as nossas imperfeições. Permite com que nós nos conheçamos verdadeiramente, sem aquela máscara que eu passei aqui atrás. Quem somos em essência. Abrindo um parêntese rápido, se nós queremos saber quem nós somos em essência, e não quem somos no sentido de quanto conhecimento temos, é só nós estarmos atentos às nossas ações responsivas nos momentos mais delicados. Porque a gente sai daqui da casa espírita, sai repleto de informação, conhecimento, a energia é boa, os espíritos trabalham para isso, nós ganhamos ânimo, e a gente sai daqui se sentindo outro, e diz: tenho condições de me melhorar. Porém, muitas vezes, quando acontece alguma coisa que nos contraria, que nos macula, que nos machuca, a gente tem uma ação impulsiva, responsiva. Essa ação é o termômetro, é a avaliação e é o atestado de quem nós realmente somos. Esses somos nós. Os nossos conhecimentos representam aquilo que podemos nos tornar, aquilo que devemos nos tornar. Tudo bem? Uma boa dose de realidade própria, de descoberta, de entendimento de quem nós somos,
é fundamental para que a gente possa romper com atitudes de hipocrisia, atitudes ritualísticas externas, preocupados com o que os outros vão pensar e não com o que realmente somos. Esse conhecimento de si mesmo é fundamental para que a gente possa também exterminar preconceitos sociais. É simples, o exercício é simples. A gente muitas vezes preconceitua os outros porque a gente vê no diferente aquilo que pra gente não tem valor. Mas quando a gente vira o foco da câmera vira para nós e começa a se enxergar, a gente vai perceber tanta imperfeição em nós, porque ainda as temos, tanta imperfeição que primeiro não vai dar tempo mais de olhar para a imperfeição dos outros, porque ao perceber as nossas imperfeições e como espíritas, temos como consequência o comprometimento, o compromisso de nos modificarmos, de combatermos essas imperfeições. E ao nos enxergarmos imperfeitos, automaticamente vamos perceber que somos carentes, necessitados da caridade tal qual Jesus nos ensinou. Carecemos de benevolência, de indulgência e de perdão. Se nós carecemos, os nossos irmãos também. Os preconceitos caem por terra. As relações se estabelecem de forma amorosa, fraterna, solidária. Exercitar o autoconhecimento é um passo grandioso para estabelecer um amor relacional entre as pessoas. Vai aí a segunda dica da noite para todos nós. Não é para vocês não, para todos nós. A hipocrisia, a prisão a rituais externos que diz respeito muito mais ao que os outros vão pensar, ou as regras humanas, como colocado em Mateus, que os homens, no livro dos Espíritos, que os homens se preocupam muito mais com as regras humanas do que com as leis de Deus. Essa preocupação e essas ações existem ainda nos dias de hoje. Nós podemos ver pelas notícias fanáticos fundamentalistas que ainda praticam rituais externos de purificação, que perseguem outras pessoas porque não compactuam com as leis que eles interpretaram e criaram, diferente da verdadeira lei trazida por Jesus e pelos profetas. Ainda nos dias de hoje, a gente pode ver em determinadas religiões pessoas mercadejando o acesso ao céu, vendendo cara a absolvição dos pecados, mistificando os fiéis, fazendo com que permaneçam ignorantes, escravos de uma religião, de um sistema religioso, contribuindo para fazer com que a população, a humanidade, caminhe cada vez mais devagar, com mais dificuldade, com mais sofrimento. Mas, meus irmãos, a hipocrisia, o ritualismo, não é produto de uma religião. Essas máculas, essas mazelas, são produto da imperfeição humana. Portanto, havendo humanos dentro da casa espírita, haverão essas máculas aqui dentro também, se não vigiarmos, se não cuidarmos da nossa religiosidade. Pensem nisso. Não vamos preconceituar religiões. Os equívocos, os erros são produtos da conduta humana. Assim sendo, eles acontecem em todos os ambientes, inclusive dentro da casa espírita. Temos que ter isso aí muito bem claro na nossa mente. Pode acometer
os frequentadores, pode acometer os trabalhadores. Ai de nós espíritas, Jesus falaria, ai dos espíritas, por permanecerem no equívoco e por se manterem com os corações endurecidos. Foram agraciados com o Consolador prometido por Jesus, o Espiritismo, essa amada doutrina estruturada pela religião, pela filosofia e pela ciência. São ou deveriam ser aqueles a sustentarem a religiosidade por meio da fé raciocinada, aquela que não sucumbe ante os dogmas e as crenças supersticiosas que procuram aprisionar os espíritos dos homens. O Espiritismo tem que ter esse poder nas nossas vidas, só que ele só vai ter esse poder se nós permitirmos, se nós entendermos, se nós exercitarmos a nossa fé raciocinada, se nós nos diferenciarmos, porque o conhecimento liberta, e o conhecimento só é possível com o exercício do raciocínio. O Espiritismo e a casa espírita deve vir para cada um de nós, não somente como promotor do desenvolvimento intelectual por meio da aquisição de conhecimento, não é só isso. Nós temos falado aqui constantemente nos encontros nossos que a humanidade está saturada de conhecimento intelectual. Não que ela não deva buscar mais, ela deve sempre buscar o conhecimento intelectual. Porém, nessa busca pela transição planetária, pela regeneração do nosso planeta, isso só será possível se passarmos a cuidarmos da nossa moral. E a nossa moral só vai se elevar se nós conseguirmos aplicar tudo aquilo que temos adquirido de conhecimento em nosso cotidiano de vida, em nossa prática. A nossa prática não aqui dentro da casa espírita, aqui é fácil, aqui o ambiente é propício, aqui todos nós estamos energeticamente afinizados, mas temos que aplicar lá fora, nas nossas casas, nos nossos trabalhos, na rua, com aquela pessoa que você está pensando que é a pessoa mais difícil de conviver. É com ela que nós temos que aplicar, porque não nos enganemos, tem alguém lá fora tendo que se esforçar para conviver conosco, porque não aceita o jeito que nós somos também. Não nos esqueçamos disso. A lente tem que apontar para os dois lados, não é só para o lado de lá. O Espiritismo é o Evangelho redivivo de Jesus Cristo. O Espiritismo é a restauração da pureza dos ensinamentos de Jesus. É Ele que deve fomentar o nosso intenso desejo e efetiva ação de combate das nossas imperfeições, para que a gente destrua em nós tudo que é superficial, tudo que é efêmero, tudo que é externo. Nós temos que dar vazão à nossa essência, à nossa melhor essência, às nossas virtudes, à nossa luz, a luz de deuses que somos em relatividade, como Jesus já disse para todos nós. Temos que acreditar. Não dá para ler o que Jesus falou e achar legal e não acreditar. Ou a gente acredita em Jesus ou não acredita. Ou ele é nosso mestre ou não é. Não tem como ficar em cima do muro. Se ele é o nosso mestre, o nosso modelo, o nosso guia, se ele é um espírito como o nosso, porém evoluído na sua totalidade, se ele disse que temos condições de se tornar como ele, de fazer o que ele fazia e muito mais, nós temos que acreditar. Ou senão, o que estamos fazendo aqui se não acreditamos? Temos que tomar uma posição, e não só uma posição, mas principalmente uma atitude. Lutemos então para combater o preconceito e a hipocrisia de tantas e de todas as épocas. Aceitemos de uma vez por todas o ensino de Jesus.
cuidando para sermos belos não só externamente, mas principalmente em nossos valores e em nossa essência. Acatemos os conselhos amorosos do nosso querido irmão Chico Xavier, que diz, no contexto da reforma íntima: aceitemos o combate em nós mesmos, sabedores de que a disciplina antecede a espontaneidade. O que Chico Xavier está dizendo aí? Ele está dizendo que antes de nos tornarmos espíritos puros, antes da caridade, o amor, o respeito, a ética, a boa moral, a fraternidade, a solidariedade ser expressões espontâneas do nosso ser, antes que tenhamos capacidade e competência para assim agir, necessitamos de muito exercício e disciplina para conquistar isso, até o momento que essas ações se tornam espontâneas. Mas até que isso aconteça, elas têm que ser intencionais. Rotina. Sabe aquela rotina que o nutricionista fala: você vai precisar mudar a sua alimentação porque você está com uma patologia, e agora a sua rotina é assim, de 3 em 3 horas, tira o açúcar, tira o sal, tira a fritura, e não muda isso, senão você vai morrer. Rotina. Rotina. É isso que Chico Xavier está dizendo. Antes de se tornar espontâneo, tem que fazer parte da nossa rotina. Eu tenho que acordar todos os dias, agradecer a Deus por mais uma oportunidade, e tenho que pensar o seguinte: bom, se eu sou muito estressado, se eu não tenho paciência, se no meu trabalho tem alguém que eu não me afino muito bem, então hoje a minha rotina é o quê? Exercitar paciência, amor, tolerância, caridade, relação baseada no respeito. Tenho que fazer isso com uma rotina e uma disciplina até o momento, lá na frente, lembra, nós temos a eternidade para isso, até o momento que eu não preciso nem pensar em fazer, porque isso já sou eu. Essa é a verdadeira religiosidade, aquela que vem de dentro para fora, que tem um propósito baseado nos ensinamentos de Jesus Cristo, ensinamentos esses que estão embasados nas leis de Deus. Lembra o início da minha fala? Nós só somos infelizes, nós só nos desligamos de Deus porque deixamos de seguir as suas leis. E nós espíritas sabemos que nós já conhecemos as leis, não precisamos, devemos sim ler o livro 3º do Livro dos Espíritos. Mas se não lermos o livro 3º do Livro dos Espíritos, não podemos dizer que não conhecemos as leis de Deus, porque elas estão gravadas em nossa consciência. Isso já foi dito, nós já sabemos. Assumamos as nossas responsabilidades. Vamos botar a mão na massa. Não vamos esperar que as mudanças se deem por conta dos governantes, do vizinho, de Deus e de Jesus. Isso não vai acontecer. Vamos fazer nós as nossas mudanças. E como já é de costume ultimamente, eu termino agradecendo a todos, deixando uma frase de Albert Einstein, que já foi falado pelo Joãozinho. O professor Sérgio Trombelli também já falou: insanidade é continuar fazendo sempre a mesma coisa e esperar resultados diferentes. Muito obrigado pela atenção. Deus abençoe.